Olá pessoal, meu nome é Wagner e eu vou apresentar uma ferramenta de seleção de feature que é baseada na meteorística GRASP com fila de prioridades para sistemas de detecção de intrusão. Bom, os sistemas cyberfísicos são capazes de aumentar a eficiência operacional, mas consequentemente eles ampliam a superfície de ataques. Isso exige, sistemas de detecção de intrusão capazes de mitigar ameaças. No entanto, um dos desafios dos IDS é a alta dimensionalidade dos dados de entrada que são compostos por múltiplas features. Nesse contexto, uma abordagem promissora é usar a seleção de feature para aumentar a eficiência computacional e preditiva. Portanto, neste trabalho, estamos propondo o GraspQFS, que é uma ferramenta de seleção de feature baseada na meteorística GRASP com uso de fila de prioridades. Este slide ele ilustra a arquitetura e o funcionamento da ferramenta. Então começa com a entrada do usuário, na qual devem ser definidos, via linha de comando, diversos parâmetros, como o tamanho da lista restrita de candidato, a RCL, o algoritmo de machine learning, o tamanho da solução inicial, da fila de prioridade e os números de iterações na fase construtiva e de busca local. Na sequência, há um pré-processamento dos dados. E aqui também ocorre um ranqueamento de feature, ou seja, apenas as features mais bem ranqueadas são usadas para construir a RCL. Na sequência, começa as duas fases do GraphQFS. Na primeira fase, a construtiva, são geradas soluções de features aleatórias retiradas da RCL e essas soluções são avaliadas com um algoritmo de machine learning para obter um F1 score. E esse processo continua até atingir o número de iterações definido pelo usuário. Apenas as X features inseridas na fila de prioridade vão ser enviadas para a fase de busca local, que tem como objetivo realizar movimentos locais nessas soluções para gerar soluções vizinhas. Essas soluções vizinhas vão ser novamente avaliadas por um algoritmo de machine learning para obter um F1 score, e esse processo continua até atingir o número de iterações definido pelo usuário. Por fim, a saída da ferramenta fornece o melhor conjunto de feature, a F1 Score desse melhor conjunto de feature, alguns gráficos de desempenho e também um relatório de execução. Bom, para ficar um pouco mais claro como tudo isso acontece na prática, agora a gente vai ver uma demonstração, da ferramenta funcionando, em execução. Bom, este é o repositório, então ele tem uma versão em inglês e uma versão em português. Vamos aqui para a versão em português. Então aqui a gente tem a estrutura do repositório, informando quais são os arquivos existentes, o que cada um, qual que é a responsabilidade de cada um. Tem também o ambiente de teste, então a gente utilizou a versão do Python 3.10. Tem instruções de ambiente de desenvolvimento, quais são os requisitos necessários, como executar. Então a gente forneceu duas opções, execução local ou via Docker. E aí eu vou mostrar aqui como executar localmente. Então a gente precisa baixar o repositório do nosso computador. Então a gente pode dar aí o nome que a gente quiser. Uma vez que esse repositório ele é baixado, a gente pode extrair o conteúdo dele. E a gente já tem acesso a todos os arquivos. Então a gente pode abrir aqui um terminal, clicar com o botão direito, clicar em abrir no terminal, para a gente trabalhar com esse projeto aí via linha de comando. Então aqui já tem as instruções de uso. Então a primeira instrução é criar um ambiente virtual. Então a ideia é instalar as dependências dentro desse ambiente virtual para não ter problemas aí com nenhum tipo de conflito. Uma vez criado, nós precisamos acessar, ativar esse ambiente virtual. E aí nós podemos instalar as dependências. Tá? Então o próprio repositório ele já tem um arquivo chamado requirements.txt com as versões corretas das dependências utilizadas e testadas. Ó, estamos utilizando Python na versão 3.10, como eu falei anteriormente. E aí, para instalar as dependências, é só dar um pip install "-r" com o nome do arquivo disponível no próprio repositório. Então, esse processo pode demorar alguns minutos, até todas as dependências serem instaladas.
certo, correu tudo bem. Então agora a gente pode executar a ferramenta com a configuração desejada. Então aqui já tem um exemplo, né, de execução. A gente pode dar um Python main.py com o argumento "-h" para a gente ver quais são as opções disponíveis. Tá? Então aqui a gente pode ver que tem os parâmetros algoritmo, né, que a gente quer utilizar, o tamanho da RCL, tamanho da solução inicial, tamanho da fila de prioridade e número de soluções, de iterações locais e da fase construtiva. Tá? Os mesmos parâmetros que a gente viu na arquitetura e no funcionamento no slide anterior. Bom, para começar, a gente pode pegar esse próprio exemplo que o próprio repositório nos fornece. Já tem alguns parâmetros pré-definidos, já foram testados. Vou colocar aqui 50 interações na fase construtiva e executei. Então essa é a visão aí que a gente tem, né, após executar o algoritmo. Bom, agora para a gente analisar melhor, eu vou colocar aqui novamente 100 iterações na fase construtiva. Desculpem, 10 iterações. Só para a gente ver. Então a gente consegue ver quais foram os parâmetros dessa execução específica, alguns detalhes dos datasets de treino e teste. Aqui é o ranqueamento que acontece no início, né, que eu mencionei. Então a gente usa o Mutual Information para realizar esse ranqueamento. Cada feature tem um valor e com base nesse ranqueamento a gente constrói posteriormente a RCL. Também tem o baseline, tá, que é o resultado aí do F1 Score considerando todas as features. A RCL foi construída com essas features aqui, que foram as mais bem ranqueadas, e a gente consegue ver o F1 Score, né, e a solução que resultou nesse F1 Score na fase de construtiva e depois quais foram incluídas na fila de prioridade. E aí depois a gente vai para a fase de busca local, que é a segunda fase, onde a gente cria aquelas soluções vizinhas e avalia elas novamente com o algoritmo de Machine Learning. Então a gente faz isso, né, para todas as iterações da busca local e como resultado final a gente tem algumas informações como o melhor F1 Score encontrado, quais foram as features que resultaram nesse melhor F1 Score. Também temos o tempo total de execução em cada uma das fases e o F1 Score Baseline, que a gente pode comparar, né, com aquele F1 Score anterior que resultou no melhor conjunto encontrado. Então aqui vamos testar com 100 iterações na fase construtiva. Então para a gente ver os resultados, deixar o gráfico um pouco mais rico, né, para a gente ver as saídas gráficas. Então esse é o primeiro gráfico que a ferramenta retorna, né? A gente consegue ver aí todas as soluções, quais foram incluídas na fila de prioridade. E esse é o segundo gráfico, onde a gente consegue ver também quais são as soluções iniciais, quais foram incluídas na fila de prioridade em vermelho e quais foram melhoradas na busca local em verde. E além disso, nós temos o resultado textual, né, que é um log que registra tudo o que aconteceu aí no meio desse processo. Então, dá para recorrer a esse arquivo para entender um pouquinho melhor o que aconteceu, caso seja necessário, né? Então, ele basicamente registra todas as iterações, resultado baseline e o melhor resultado final. Então, nesse caso aqui, a gente teve uma melhora de 10% em F1 Score. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos e fico disponível para dúvidas.